Contar para vocês, viu, amigos? Não foi uma noite de sono, foi uma noite de pesadelo, de verdade. Que coisa horrível. Bom, vamos lá. Coletiva do Felipe Luiz, defesa do Flamengo, infelizmente, atinge uma marca negativa em 2026. O problema mais grave do Flamengo em 26, segundo Mauro César, não é centroavante. Arrascaeta, pós-jogo. Temos que mudar muita coisa. Ortiz, temos de ser melhores. A gente detalha já já isso para vocês. Felipe Luiz, temos que melhorar urgentemente. Ou seja, discurso redondinho entre eles, né? Sim, sempre. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Um assunto que é pauta no Flamengo em muitas coletivas dadas pelo próprio Felipe Luiz é sobre a contratação de um centroavante. Felipe Luiz tira do colo dele, joga para o colo do Boto, dizendo que é ele o responsável por esse departamento. Mas, óbvio, ele também tem a obrigação de coordenar, direcionar e, sem dúvida nenhuma, dentro do campo, organizar o time ou ter esse ponteiro dentro do elenco que faça essa função. Afinal de contas, ontem a gente viu no primeiro tempo o Carrascal fazendo a função de falso 9. Assim funcionou o Flamengo, que a gente viu também o que aconteceu. Não rendeu. E o Mauro César, nas redes sociais, ele falou sobre essa possibilidade, sobre a necessidade e também sobre o que fez o Lanús, que foram 3 gols, sendo 2 anulados. Inclusive, quem fez o gol deles foi um centroavante, né? Castilho. Será? Gente, brincadeira, né? E o Mauro falou o seguinte: o que eu acho mais grave que está acontecendo com o Flamengo é o lado autoral do técnico. E isso está muito latente com relação a Felipe Luiz. É a necessidade extrema de assinar a obra, que coloca o Carrascal ali como falso 9, o simples não parece fazer parte do roteiro do técnico do Flamengo, podendo colocar o Pedro de saída para jogar parte do jogo ou o Bruno Henrique. Conseguem entender isso? Triste, né? Não é? É triste. E o que nós falamos também na live ontem, a primeira vez que o Flamengo finalizou no primeiro tempo foi aos 34 minutos. Para o time do Flamengo, com o Everton Cebolinha. É muito pouco. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo saiu atrás na disputa pelo título da Recopa, perdeu o jogo de ida para o Lanús, na Argentina, e agora precisa reverter o resultado no Maracanã se quiser conquistar esse título. Após a partida, o Felipe reconheceu que o adversário foi superior. Segundo ele, o Lanús competiu melhor, soube executar o plano de jogo e venceu com justiça. O técnico foi direto ao afirmar que o Flamengo precisa melhorar urgentemente para conseguir a virada no jogo de volta. Perguntado sobre a irregularidade do time, o Felipe explicou que o Flamengo não esteve bem com a bola. Aí ele citou campo seco e vento forte. Galera, campo ruim eu já tinha ouvido falar, mas vento forte, como desculpa, foi a primeira vez que eu ouvi. Mas ele também admitiu o mérito do adversário, tá? Disse ainda que os jogadores foram perdendo a confiança ao longo da partida, o que acabou influenciando no desempenho. E reconheceu que a atuação foi abaixo do esperado e que o torcedor tem toda a razão de cobrar. Pelo menos isso, né? Dessa vez ele não criticou as nossas cobranças. Sobre o jogo da volta, o Felipe demonstrou respeito ao treinador do Lanús, disse que conhece ele muito bem e destacou que as equipes argentinas sempre competem muito forte. Mesmo assim, afirmou estar totalmente convencido de que o Flamengo pode reverter o resultado no Maracanã e garantiu que vai transmitir essa confiança aos jogadores.
Bom, agora o Flamengo tem uma semana aí para corrigir os erros para esse jogo. A decisão da Recopa será na próxima quinta, às 21h30, no Maracanã. Vamos ver como vem o Flamengo. Aguardar mais um episódio da nossa saga, né, amigos? Continuando com as notícias, a Arrascaeta na zona mista disse o seguinte: temos que mudar muita coisa para o jogo de volta. Hoje não deu nada certo, mas não é hora de falar, é hora de trabalhar e dar a resposta em casa. A gente espera muito isso, inclusive. Viemos para ganhar a partida. Infelizmente, não conseguimos o resultado. Temos que admitir que foram melhores que nós em muitos aspectos. Manter a humildade para que a partida de volta seja revertido o resultado. Chega a ser poético. Então tá, né? Então tá. Bom, galera, seguindo com as notícias, com a derrota para o Lanús na Recopa, o número chama atenção e preocupa. Ontem falamos isso na live, tá? O Flamengo já sofreu 17 gols em apenas 11 jogos na temporada. É quase o dobro do que tinha levado no mesmo período no ano passado. Para comparar, nos 11 primeiros jogos da temporada anterior, o Flamengo tinha sofrido apenas 6 gols. A diferença é enorme e escancara aí o problema defensivo dessa versão do Flamengo de 2026. Contra o Lanús, por exemplo, o Flamengo foi vazado 3 vezes. 2 gols foram anulados por impedimento, é verdade. Mas no lance que valeu, o Castilho subiu mais alto que Léo Pereira e Léo Ortiz e cabeceou praticamente, galera, sem incômodo algum. Falta de competição dentro da área. E é exatamente isso que preocupa, tá, galera? Nós falamos ontem na live, o Flamengo está pecando em muitos pontos, da defesa ao ataque. Mas o que mais chama a atenção é a dificuldade defensiva de competir, de disputar uma bola com intensidade. E não é nem questão de tirar a bola dali não, tá? Eu falo é de competir mesmo. Eles não têm essa vontade, eles não conseguem fazer isso. E tá muito abaixo do que se espera do Flamengo. O ano passado, a nossa defesa era o ponto mais forte do time, constantemente elogiada por todo mundo. Hoje, virou motivo de piada e de crítica. Só um detalhe para fechar a notícia. Segundo informações, o elenco do Flamengo recebeu folga, tá? Nesta sexta-feira, algo que já estava previsto no planejamento, ou seja, a derrota de ontem não alterou em nada. Assim, o grupo terá apenas amanhã, sábado, para se preparar para o próximo compromisso contra o Madureira, que será no domingo, às 8h30 da noite. Léo Ortiz na zona mista. Jogo difícil. Temos de ser melhores e buscar o resultado. Tem de ser melhor em casa para ganhar o jogo e sermos campeões. A responsabilidade de jogar pelo Flamengo é sempre ser campeão. A gente veio aqui sabendo da nossa responsabilidade, do nosso favoritismo, mas isso não ganha jogo. Aliás, o Ortiz, que vem fazendo jogo após jogo partidas medianas, ontem tomou um drible tão desconcertante, coisa que eu, sinceramente, vendo ele jogar com a camisa do Flamengo, ainda não tinha visto acontecer. Ele não conseguiu nem se recuperar e tentar resolver a jogada. Do jeito que o cara driblou, foi para dentro da área. Gente, é absurdo o que está acontecendo. Complicado, né? Só faltou falar que precisam do apoio da torcida no jogo da volta no Maracanã, porque o discurso foi exatamente aquilo que a gente tinha falado ontem na live que poderia acontecer. E um outro ponto, galera, a gente percebe que tá todo mundo perdido. Felipe Luiz, na sua coletiva, simplesmente perdido, ele não sabe, não tem uma resposta para dar pro torcedor. A Arrascaeta também na sua coletiva. O Léo Ortiz na sua... A gente sabia do nosso favoritismo, tá entrando o quê? De salto alto para jogar agora? Que isso, galera? Não é assim. A gente sabe ali, ó, que tecnicamente deveria ser assim. Flamengo e Lanús. Mas não foi o que a gente viu. Eles não representam o nome deles dentro de campo. Tá ridículo isso. A teoria na prática não está existindo. Não né? está existindo. Está nitidamente ridículo o Flamengo dentro de campo. E quando a gente vê os jogadores na zona mista, passa a impressão de que quando eles chegam no vestiário tem um cartaz com as frases que é para ser ditas quando eles passarem por entrevista, porque não dá para entender. Todo mundo sempre segue o mesmo padrãozão. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral.
Porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.